Olá, meus irmãos e amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço onde mergulhamos juntos na profundidade da Palavra de Deus. Hoje, vamos explorar um capítulo que fala diretamente ao coração da nossa luta diária como cristãos. Romanos, capítulo 7. Se você já se sentiu frustrado, lutando contra si mesmo, querendo fazer o bem mas acabando por fazer o mal, então este estudo é para você. Pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos juntos entender a liberdade que temos em Cristo. O apóstolo Paulo começa o capítulo 7 com uma analogia poderosa, falando para pessoas que entendiam a lei, assim como muitos de nós. Ele diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Para explicar, ele usa o exemplo do casamento. Uma mulher está legalmente ligada ao seu marido enquanto ele vive. Se ele morrer, ela está livre dessa lei e pode se casar com outro homem sem ser considerada adúltera. É uma imagem forte, não é? Mas o que isso tem a ver conosco? Paulo logo nos dá a resposta no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Percebem a beleza disso? Através do sacrifício de Cristo, nós morremos para a antiga aliança da lei. Não estamos mais presos à obrigação de cumprir a lei perfeitamente para sermos justos, algo que era impossível. Agora, estamos livres para pertencer a um novo marido, Jesus Cristo que ressuscitou. E essa nova união tem um propósito maravilhoso: dar fruto para Deus. Antes de Cristo, diz Paulo, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, que a própria lei revelava, agiam em nós, e o resultado era a morte. Mas agora, no versículo 6, vem a grande notícia. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Fomos libertos. Não servimos mais a um código de regras frio e externo, mas servimos a Deus em novidade de espírito, de dentro para fora, motivados pelo amor e pela gratidão. Diante dessa afirmação tão forte, uma pergunta surge naturalmente, e Paulo a antecipa no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Ele defende a lei com veemência. A lei não é o problema. A lei é santa, justa e boa. O propósito da lei nunca foi nos salvar, mas sim nos mostrar o que é o pecado. Paulo usa seu próprio exemplo. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pense nisso. Antes de alguém te dizer, não pise na grama, talvez você nem reparasse na grama. Mas a partir do momento que a placa está lá, a ideia de pisar na grama pode se tornar tentadora. É isso que Paulo está explicando. A lei não cria o pecado, mas ela o expõe. Ela joga luz sobre a nossa inclinação natural para desobedecer. O mandamento que foi dado para a vida acaba revelando a nossa condição de morte, porque o pecado que já estava em nós usa o mandamento como uma oportunidade para se manifestar. Paulo descreve essa experiência de forma muito pessoal nos versículos 9 a 11. Ele diz que, em certo sentido, ele vivia sem a lei, ignorante de sua condição. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e ele morreu. A lei funcionou como um diagnóstico preciso. Mostrou a doença mortal do pecado que habitava nele. O pecado o enganou e o matou, usando a própria lei que é boa. Portanto, a conclusão no versículo 12 é clara. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O problema não é a lei, o problema é o pecado que habita em nós. A lei é o espelho que nos mostra a sujeira. Não podemos culpar o espelho pela sujeira que ele revela. A partir do versículo 14, Paulo muda o tom. Ele começa a descrever a luta interna que todo crente enfrenta. E se você é honesto consigo mesmo, vai se identificar profundamente com as palavras dele. Ele diz: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aqui está o conflito central. Nosso espírito renovado, que ama a lei de Deus,
habita em um corpo, uma carne, que ainda é influenciada pelo pecado. E então vem o famoso desabafo. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Quem nunca se sentiu assim? Você decide que vai ser mais paciente, mas na primeira oportunidade, explode. Você decide que vai ler a Bíblia todos os dias, mas a preguiça vence. Você quer fazer o bem que você aprova e deseja em seu coração, mas se vê fazendo exatamente o contrário, aquilo que você odeia. Paulo diz que quando isso acontece, quando fazemos o que não queremos, na verdade concordamos que a lei é boa. Essa luta interna é uma prova de que algo mudou em nós. O velho eu não se importaria com essa luta. Mas o novo eu, o homem interior que foi regenerado por Cristo, se alegra na lei de Deus e sofre com esse conflito. É por isso que ele pode dizer: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ele não está dando uma desculpa para pecar. Ele está identificando a fonte do problema, uma força residual do pecado que ainda guerreia dentro dele. Ele continua essa descrição agonizante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O desejo está lá. A intenção é boa, mas a execução falha. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Essa repetição enfatiza a frustração e a intensidade dessa batalha diária. É uma guerra constante. Paulo identifica uma lei em seus membros, a lei do pecado, que batalha contra a lei do seu entendimento, que é a lei de Deus. Essa luta o leva ao clímax do desespero no versículo 24, um grito que ecoa na alma de todo cristão sincero: miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhece sua total incapacidade de vencer essa batalha por suas próprias forças. Ele está preso, cativo e precisa de um libertador. É o ponto mais baixo do capítulo, o reconhecimento da completa falência humana diante do pecado. Mas graças a Deus, a história não termina aí. O grito de desespero é imediatamente seguido por um brado de vitória no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui está a resposta. Quem me livrará? Jesus Cristo. A solução não está em tentar mais, em se esforçar mais, ou em fazer mais promessas. A libertação não vem de nós, vem dele. A vitória sobre a luta descrita em Romanos 7 não é encontrada no capítulo 7, mas na pessoa de Jesus Cristo. Paulo conclui o capítulo resumindo a tensão. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Esta é a realidade do crente nesta vida. Uma mente que serve a Deus e uma carne que ainda é puxada para o pecado. Mas a esperança não está em resolvermos essa tensão sozinhos, mas em olharmos para o nosso libertador. E é por isso que o capítulo 8 começa com uma das declarações mais gloriosas de toda a Bíblia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que possamos encontrar conforto e esperança em Romanos 7. Não estamos sozinhos em nossas lutas. O próprio apóstolo Paulo as sentiu intensamente. Mas que nossa frustração nos leve, como o levou, não ao desespero, mas a clamar pelo nosso Salvador e a dar graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por ter ficado comigo neste estudo profundo. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima.